Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à aula de hoje. Hoje nós vamos falar de como montar o seu plano de marketing para 2022. São apenas 7 passos. É um plano de marketing simplificado para você, bonita, que tem o seu negócio, que tem o seu pequeno negócio, que está querendo empreender. Siga esses passos que vai ser sucesso, vai ter muito trabalho pela frente. Só te digo uma coisa, vai sair com muito trabalho. Se muito trabalho não é a sua praia, talvez você não goste da aula de hoje. Tudo bem? Então vamos entrando, Lidiane. Deixa eu só ver se tá tudo bem aqui. Vou acompanhar junto com vocês. Outro recadinho importante, talvez você não saiba, mas nós temos um canal no Telegram. E lá no canal do Telegram, num dia posterior ao dia da aula, a gente manda tanto o replay dessa aula, que a gente sobe lá no YouTube para ficar mais prático, para você poder assistir em 2x, enfim, no seu tempo, ficar muito mais didático assistir aulas no YouTube, quanto também a gente coloca um super resumo dessa aula, que o Lucas da minha equipe faz com o maior carinho, fica a coisa mais linda. Eu acho que ele tá até caprichando demais, já falei pra ele, Lucas, baixa o nível, mas ele não baixa. E a gente coloca esse resumo, tá bom? Pra você baixar em PDF e facilitar aí seus estudos. Eu não quero que sejam simples lives, eu quero que realmente você sinta assistindo uma aula, assistindo um conteúdo super importante que vai fazer diferença na sua vida, mas principalmente que vai fazer diferença no seu negócio. E quando eu falo diferença no seu negócio, gente, não é essa diferença subjetiva, mas é sim ganhar dinheiro, porque essa coisa de ficar com muitas missões, muitos propósitos e poucos recursos não funciona no mundo dos negócios, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, o que é o marketing, né? Qual que é a função do marketing no seu negócio? Muitas bonitas vêm nas caixinhas de perguntas ou no direct e falam da dificuldade de atrair novos clientes, né? Da dificuldade de atrair clientes. Outra coisa que o pessoal confunde muito é às vezes uma vontade de fazer um plano de marketing, querer estar no marketing digital sem o embasamento do marketing. Gente, marketing digital é apenas um braço de algo chamado marketing que já se estuda, já se trabalha, já se cria há muitos e muitos anos, né? Que já é uma área dentro da administração, dentro da gestão de negócios, que já é muito estudada, muito explorada, muito testada há muitos anos. Então, quando a gente fala em marketing digital, a gente já está falando em algo que tem como base o marketing, entre aspas, tradicional, o clássico, aquele que está inserido dentro de uma visão de negócios, de uma divisão de administração. Não tem como se falar em marketing digital sem ter como pano de fundo o próprio marketing, que é sim uma área dentro da gestão de negócios, dentro da visão geral de um objetivo final de uma empresa, que é ter lucro, tá? A não ser que você esteja em causas públicas. Se você está no setor privado, no setor de empresas, o objetivo final é ter lucro. Aí você pode me dizer, Carol, mas eu quero uma ONG, o meu trabalho é social. Que ótimo, mas para você fomentar um trabalho social, mesmo para você ter uma ONG, você precisa, no final das contas, ter lucro, que é que as suas receitas, né, as entradas de dinheiro da sua empresa superem as saídas de dinheiro da sua empresa e tenham uma margem de lucro. Se você pessoalmente, você como empresa não quer, você como pessoa física, desculpa, você não quer enriquecer, tá tudo bem. Você pega todo aquele lucro da empresa e não fica para você, pessoa física, você devolve para sua empresa e põe a sua empresa para enriquecer. E se ela tem uma causa social ótima, ela vai expandir as questões sociais que ela trabalha. Mas o seu objetivo, o objetivo fim da empresa tem que ser ganhar dinheiro, tá bom? Tem que ter lucro, até para ela poder crescer e cumprir a sua finalidade social, certo? Diante disso, o marketing é aquela área da sua empresa que vai estar justamente focado em entender o comportamento do consumidor para que você tenha facilidade em atrair clientes para sua marca. E por que você precisa atrair potenciais clientes ou clientes para sua marca? Você precisa atrair pessoas interessadas no seu produto ou serviço, porque de X números, no universo de muitas pessoas, algumas vão comprar de você, né? A gente não consegue vender para todo mundo o tempo todo. Então, no universo de um número X de pessoas, algumas vão comprar de você. Então, quer dizer que quanto mais pessoas tiverem contato com o seu produto ou serviço, com a sua marca, né, maior o potencial que você tem de vender para essas pessoas que você está mostrando o seu produto ou sua marca. Gente, eu vou baixar um pouco a... Comecei a ter umas ondas de calor. Para vocês que não sabem, que me vem aqui ofegante, eu estou grávida. Então me deem
Me dei uma brecha, né? Então vamos lá. Então é por isso que a gente precisa de pessoas para conhecer a nossa marca, o nosso produto ou o nosso serviço, aquilo que a gente vende. E que isso deve ser sim um dos trabalhos que fazemos de forma cotidiana, de forma rotineira, um fluxo, né? Ter um fluxo constante de ações que está sempre trazendo novas pessoas para conhecer a nossa marca. E também, assim, as mesmas pessoas, os nossos clientes, eles também são afetados pelo nosso marketing. Não são só novas pessoas, porque senão você tem um desgaste muito grande. Porque você gasta muito menos para vender para os seus próprios clientes, pessoas que já tiveram contato com a sua marca, do que atrair novos clientes. Então, uma forma de estar divulgando, né? E não só o branding, mas o marketing. Hoje a gente fala muito de marketing de conversão. Mas você sim fazer um trabalho de atração de pessoas que vão realmente criar um interesse, tá bom? Então é isso. Então, definido o que é o marketing, como é que você faz? O que é um plano, então, Carol? O que é um plano de marketing? É algo. Plano de marketing vai ser uma ferramenta que você vai construir. Você vai construir, vai desenhar. Pode ser num documento, uma ferramenta, sei lá, um app que você tenha. Mas eu te indico começar num documento de Word mesmo, sabe? Vamos começar escrevendo. E aí depois aquilo que tiver que ser definido, a gente vai ter plano de ação. Lá no grupo do canal do Telegram, a gente tem ferramenta de plano de ação, tem ferramenta de desenvolvimento de metas. Se faltar alguma ferramenta, a gente coloca lá. É só você entrar no canal do Telegram, com certeza vai ter lá, tá bom? Se não tiver, a gente cria e disponibiliza para vocês. Então, o que é esse plano? O plano é justamente para te guiar. Quais são as ações que você vai fazer, alinhadas com os objetivos que você precisa aqui. O meu objetivo é o seu objetivo é outro. Então, as ações também vão se diferenciar. E esse é um dos principais erros que a gente comete. Às vezes a gente fica muito de olho na concorrência, sofrendo com o que a concorrência está fazendo, mas a gente não sabe qual é o objetivo dela, né? E a gente começa a imitar uma coisa que na verdade às vezes nem faz sentido pra gente. Então o que é importante? O concorrente, a análise do concorrente, ela tem o seu lugar dentro do nosso plano, né? Mas uma vez feita essa análise, a gente vai focar no nosso plano, nas ações que nós temos para fazer, porque é isso que vai garantir que nós alcancemos os nossos objetivos. Então o que é o plano de marca? É justamente esse passo a passo, são essas ações, né? São essas ações com levantamento de custo, tendo clareza de quanto elas custam, de qual é o momento apropriado para se fazer essas ações, de quanto tempo mais ou menos ela vai fazer, e uma ferramenta que vai te ajudar a analisar se essa ação funcionou ou não, porque esse é um grande desgaste de nós empreendedores. A gente às vezes sai fazendo tantas coisas diferentes, tantas ações diferentes, sem conseguir acompanhar os resultados, que no final das contas a gente não sabe o que dá certo ou não. E aí, como a gente não sabe o que dá certo ou não, a gente acaba ficando exausta e chega uma hora a gente começa a desistir aos poucos daquilo que era importante. E até o dia que a gente desiste, às vezes, de uma ação que dava um super resultado para o nosso negócio, e aí a gente acaba ficando sem saber, fica com aquela sensação de estou perdida, estou exausta, estou cansada, estou perdida e não sei o que fazer. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu preciso que a gente alinhe uma ferramenta. Vamos trabalhar em cima de uma ferramenta. Tudo que a gente vai fazer vai ser registrado, vai ser anotadinho, para você poder acompanhar. Você vai conseguir medir se aquilo que você está fazendo está dando resultado, qual o resultado. Nem tudo você vai conseguir mensurar, mas aquilo que for possível você mensurar, e aquilo mesmo assim for uma impressão subjetiva, a gente vai estar sempre registrando, anotando, para que fique fácil. E assim você também vai desenvolvendo a sua inteligência, você vai desenvolvendo a sua maturidade como uma empreendedora que também é uma gestora de negócio. Eu acredito muito nesse modelo de empreendedora de sucesso, que ela também vai desenvolvendo a capacidade de gerir o seu próprio negócio. Porque a gestão do seu próprio negócio é que vai fazer você criar um negócio grande, mas sustentável, sem aquela, não sei se você já conhece alguém que aconteceu isso. Às vezes a pessoa ela tem uma habilidade específica, ela cria um negócio, começa a ter um pico de vendas, mas depois ela não consegue sustentar. Ou ela não consegue passar aquela barreira com que faz que ela cresça o faturamento ao ponto de conseguir investir em pessoas, contratar pessoas para ela se aliviar um pouco. Aí você cria um negócio que você fica num patamar financeiro um pouco melhor do que o que você está hoje, mas exausta, sobrecarregada, sem tempo para nada, ao ponto de falar, nossa, mas era isso?
Era isso e por quanto tempo mais eu aguento, né? Você acaba se fazendo esse questionamento, por quanto tempo mais eu aguento? Porque não é uma questão de trabalhar resiliência. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito, mas eu tinha uma luz no fim do túnel, eu tinha um prazo que eu dava pra mim. Eu sabia quanto tempo mais ou menos eu aguentava. Cara, eu aguento esse pique mais uns 2, 3 anos. Eu aguento esse pique mais ou menos assim, depois não vale a pena. Então esse tipo de reflexão também é importante que você faça, tá bom? E por isso é importante a gente investir também nas capacidades de gestão, para que as capacidades de inovação, as competências que a gente tem como empreendedora, elas possam estar materializadas, sabe? Para que aquilo possa ser concreto, para que chegue no final do mês, a linha esteja azul, você tenha orgulho daquele resultado, você escolha se naquele mês você vai tirar uma grana para você vai realizar um sonho de um filho, de um marido, um sonho seu, sabe? Fazer um mimo pra você, ou se você vai reinvestir no seu negócio. Mas enquanto essa linha azul não tiver esse saldo positivo no banco, não for algo constante, é muito cansativo, é muito sofrido. Então é muito importante que você tenha esse plano, que você vá seguindo esse plano, que você replaneje. É por isso que é importante registrar, porque quando você mensura os resultados, que você pega, olha, aconteceu isso e você fala, era para ter acontecido isso, você vai ter uma resposta, funcionou ou não funcionou, deu bom ou deu ruim, deu certo ou deu errado. E aí você vai ter uma escolha para fazer. Você repete aquela ação, você cancela aquela ação ou você melhora aquela ação. Não, foi bom, vou melhorar para a próxima. Foi péssimo, não foi nada do que eu imaginava. Eu achei que eu ia fazer isso, não deu certo em nada. Não faça mais, né? Ou você simplesmente, foi legal, eu vou fazer exatamente igual para a próxima. Eu repito, tá bom? Então é para isso que serve um plano. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer, eu tô com o meu roteiro aqui quando olhar para cá é para isso, é avaliar, certo? Primeira coisa é a análise. Onde é que tá o meu negócio? Nesse momento, olhar as minhas forças, quanto de recurso eu tenho, se eu estou endividado ou não, se eu sei lidar com marketing ou não, onde eu já estou posicionada em relação ao marketing ou não, eu atuo nas redes sociais com qual frequência? Eu faço mais ou menos, faço meia boca, ou não, eu já estou trabalhando e atuando no meu marketing há algum tempo, né? Eu tenho investido nisso, eu tenho uma pessoa para fazer minhas peças, eu tenho um Canvas pago, eu desenvolvi uma habilidade no YouTube, eu faço stories, eu tenho um ponto comercial, eu tenho faixa. Então assim, faça uma análise primeiro interna, quais são os recursos que eu tenho, né? Quais são as competências e habilidades que eu já domino no meu negócio, que já giram perfeitamente. Estão dando resultado? Não estão dando resultado? O que eu gostaria de fazer que eu ainda não estou fazendo, tá? Então essa análise interna é muito importante. A análise interna é como se você fosse assim no médico e fosse fazer um exame, né? Ele pede aquele hemograma completo. Primeira coisa, você vai lá, fala que não tá legal, não tô me sentindo bem, tô bem disposta. A mesma coisa que você tá falando, Carol, meu negócio não anda legal, tenho dificuldade para vender, né? Tenho dificuldade para faturar, não, né? Tô meio desmotivada. Isso é uma coisa. Mas quando eu falo assim, levante os resultados do seu negócio, o que é que você tá fazendo? É como se você estivesse te pedindo um hemograma completo. Essa é a análise interna, tá? Você olhar para todos esses fatores de fraqueza que tem o seu negócio e também de coisas boas que tem o seu negócio, né? Na administração a gente fala muito daquela análise SWOT, ou em português seria a FOFA. Quais são as fraquezas do seu negócio e quais são as forças do seu negócio, tá bom? E a análise externa também é importante, que é quais são as oportunidades que tem no mercado, no seu mercado. O que você não explora ainda? Você está no Google Meu Negócio? Você está em algum marketplace que faça sentido para o seu negócio local? Você conseguiria atender uma venda, por exemplo, no marketplace e distribuir o seu produto ou serviço de maneira nacional, né? De uma maneira mais ampla? Sim ou não? Não é o momento para você julgar ainda. É simplesmente para você analisar. Então, quais são as oportunidades que o seu negócio tem? Você ainda não faz delivery? Tem como melhorar sua entrega? Tem como você melhorar seu preço? Tem como você agregar valor para vender mais caro, né?
Você pode aumentar a sua demanda, a sua produção ou não, né? Se for um fator interno. Então, que tipo de oportunidades você tem? Que tipo de ameaças você tem? Ai, Carol, eu não posso crescer muito, meu negócio ainda não está estruturado, meu negócio ainda não está nem legalizado. Quantas de nós aí estamos operando no meio, no limite da legalidade ou fora da legalidade? Isso é uma grande ameaça, porque enquanto você não coloca o seu negócio para rodar de uma forma ainda mais profissional em termos fiscais, não tô dizendo que você não é profissional porque você é MEI, pelo amor de Deus. O que eu tô dizendo é que quando você deixa de ser MEI e você vai para MS, seus custos aumentam, o imposto vai aumentar, muitas outras coisas podem acontecer, tá bom? A responsabilidade fiscal financeira aumenta, né? Não é à toa que existe uma facilidade para você viver um patamar desses para um enquadramento fiscal é diferente do outro. Quantas de vocês, que não é meu caso, estão mal enquadradas no MEI, estão faturando muito mais do que deveriam no MEI, mas sonegam? E eu não tô aqui para te julgar. Eu tô aqui para te dizer que, será que o seu negócio já está adaptado a uma realidade de ME? Porque senão, uma hora você vai ser obrigado a mudar para uma ME e você não vai estar adaptada financeiramente, não vai estar adaptada de forma fiscal e nem vai estar adaptada de forma comercial, ou seja, provavelmente você vai ter problema aí no seu ponto de equilíbrio, você vai ter problema aí na sua precificação e etc. Tá bom? Então isso sim é uma ameaça. Se você pretende elevar o seu faturamento para 2022 e você é MEI, vai dar para ter um enquadramento? Quais são as mudanças que você vai ter que fazer? Senão você vai ter um pico aí de vendas e vai se gerar um problema fiscal. E aí eu não tô dizendo para você não ter um pico de vendas, eu tô dizendo para você se adaptar, e isso seria sim uma ameaça, ou seja, é algo que tem que estar no seu planejamento para que você possa correr atrás de fazer essa transição e essa modificação no seu negócio, tá bom? Não entra no plano de marketing, mas entra como um plano de ação para o seu negócio em 2022, combinado? Isso é muito importante, tá, gente? Aqui, por exemplo, a gente tá sempre de olho, anualmente, talvez 2 vezes por ano, eu me reúno com o contador e eu dou uma olhadinha nas faixas do Simples. Porque às vezes você cria ações para você vender mais, só que você vai trocar de faixa do Simples e não vai compensar. Então você precisa entender aonde você precisa estar enquadrado em termos de faturamento para poder valer a pena aquelas ações de marketing ainda. Senão você vai vender mais para ganhar menos, tá bom? Converse com o seu contador sobre isso. Vamos lá. Então esse é um tipo de ameaça. Quais são as outras ameaças? Você não crescer também é uma ameaça. Você crescer demais é uma ameaça, né? Você crescer pode ser uma ameaça nesse sentido, uma ameaça fiscal, caso você não esteja adaptado financeiramente. Mas não crescer também pode ser uma ameaça, que seu concorrente pode vir e vai te atropelar. Não se desenvolver pode ser uma ameaça, né? Quantas de vocês estão adiando aprender coisas há muito tempo por pura resistência? Quantas já não dizem aí que querem aprender marketing e tal, mas não fizeram nenhum curso ainda, não fizeram nenhuma mentoria, nem seguiram, não investiram em alguém para te ajudar, né? Isso aí é o custo de oportunidade, né? Às vezes a gente olha muito para os custos, eu não vou pagar isso porque é caro, eu não vou pagar isso porque é caro, eu não vou pagar isso porque eu tenho dinheiro, mas e o custo da oportunidade que você está perdendo de vender mais e de se desenvolver e de estar alinhado, tá bom? Então isso também entra como uma ameaça. Então, o primeiro ponto, o primeiro passo vamos analisar, vamos ser sinceros, pratos limpos, só tá eu e você aqui, e os exercícios que você vai fazer, olhe para os seus, resumindo, olhe para as suas fraquezas do seu negócio, olhe para as forças do seu negócio, e do ambiente externo você olha para as oportunidades que estão aí, né, que você pode agarrar em 2022, mas você olha também para as ameaças, aquilo que pode te trazer prejuízos, ou pode te trazer um custo de oportunidade grande, caso você não se adapte, tá bom? Caso você não crie ações para isso, beleza? Qual seria o passo 2? Próximo passo. Analisamos, fazendo a metáfora, se você não pegou, eu falei assim, olha, quando você vem falar do seu negócio para mim, que você tá cansado, que você tá sem resultado, que você não tá conseguindo chegar num outro nível, eu falo para você fazer essa análise mais detalhada. É o que a gente faz, por exemplo, numa primeira sessão de mentoria. Vamos levantar números, vamos levantar fatos, porque por enquanto só tem a subjetividade. É a mesma coisa numa metáfora, quando você vai ao médico e fala que tá um pouco indisposto, tá meio sem energia, que tá com dor. Uma das coisas que provavelmente ele vai te pedir é uma bateria de exames. Por quê? Pra ver exatamente, queixando de um sofrimento, você tá se queixando de uma dor, e aquilo que é fato,
que realmente o seu corpo pede. Então, o passo número 1 é o que o seu negócio está dizendo de fato, de número, que está acontecendo com o seu negócio de forma bem pontual e objetiva. Combinado? E qual seria o passo 2? Agora o passo 2 é super importante, que é entender o seu cliente. Qual é o seu cliente? Será que o seu produto ele está alinhado com as demandas, com os desejos, com as necessidades dos seus clientes? Olha, uma coisa que é fato e uma coisa que é básico no marketing é o comportamento do consumidor. E o consumidor, em termos de neuroeconomia, ele basicamente quer duas coisas. Ele quer realizar os seus desejos ou ele quer evitar a dor, evitar problemas. Então ele precisa que ou as suas necessidades sejam resolvidas, sejam atendidas, ou seja, que você resolva um problema do seu cliente, ou ele quer realizar um desejo. Nossa, Carol, mas nossa, eu trabalho com artesanato. Como assim? Ué, se você trabalha com artesanato, pode ser que você tenha um artesanato que seja utilitário, que resolva um problema do seu cliente, e você pode ser que você tenha um artesanato que seja algo que você realize um desejo do seu cliente. Pode ser que o desejo dele seja uma casa bonita, decorada, né? Um ambiente harmonioso para sua família. E aí você entra com esse apetite, com esse apelo, né? Que causa desejo nele pelo seu produto. Poxa, realmente ter uma casa bonita, confortável, cheirosa, legal. E talvez seja o seu produto que resolva isso. Ou não. Né? Pode ser que o seu produto resolva um problema de que ele precisa comprar um presente que agrade uma pessoa que goste de decoração ou que goste de algo, e aí você resolve o problema dele oferecendo o seu produto como um presente que ele pode ter, que ele pode oferecer. Deixa eu só pegar meu café aqui. Então, entender quais são as dores do cliente de vocês, que problemas vocês resolvem ou que desejos vocês podem estar resolvendo para os seus clientes é super importante. É o que a gente fala da construção da persona. No marketing digital, vocês devem ter ouvido já falar de persona. Aí você toma um café no meio da live e o editor de vídeo te xinga depois, né? Mas vou até repetir a frase, para ficar mais fácil para você, Lucas. No marketing digital, você já deve ter ouvido falar de persona. A persona seria aquele desenho mais concreto do seu cliente ideal. Essa é a sua persona, a representação do seu cliente ideal. E é claro que quando a gente fala representação do cliente ideal, é daquele cliente que compra, né? Porque a gente quer vender. Então, quando a gente fala em persona, a gente está justamente querendo alinhar a linguagem, né? A linguagem verbal, a linguagem não verbal. Para quê? Para conseguir atrair a atenção daquela pessoa, para gerar um desejo de compra nela e para que ela efetivamente compre e se relacione com você. E tudo isso é feito através do que a gente fala de relacionamento. Já parou para pensar como é que a gente se relaciona com esses clientes em potenciais aqui no Instagram? Ou nas redes sociais como um todo? A gente se relaciona nas redes sociais com relacionamento, né? E esse relacionamento que a gente faz é através do que a gente chama de conteúdo. Bom, então nos stories, no feed, aqui na aula que eu tô dando pra vocês, eu estou me relacionando, eu tô entregando algo pra você entregar algo pra mim, seja um like, seja uma compra de um produto, de um curso, de um serviço, de uma mentoria, seja você enviando essa aula, você indicando o meu trabalho para alguém, assim é como a gente está se relacionando. Quando você me dá seu feedback, quando você me conta a história da sua empresa, aí você me ajuda a afinar ainda mais meu conteúdo, e eu produzo mais conteúdo, e assim a gente vai se relacionando, tá bom? E esse trabalho de entender o cliente, ele não é feito uma vez só, a gente precisa desenhar esse cliente agora, mas é importante que a gente esteja sempre observando. Por exemplo, em janeiro desse ano, quando eu recomecei esse projeto, eu fiz uma análise, vamos dizer assim, eu montei um cliente ideal e já mudou duas vezes, mas não mudou drasticamente. Foi mudando de acordo com o que eu fui produzindo conteúdo, observando que tipo de conteúdo, de que tipo de pessoas eu estava atraindo. Ah, não é muito bem essas pessoas que eu quero lidar com elas, não é muito bem para essas pessoas que eu quero oferecer meus cursos, serviços e mentoria. Então, deixa eu adaptar um pouco esse conteúdo. Aí você adapta um pouco esse conteúdo, aí você começa a atrair até chegar nesse tipo de audiência que eu tenho hoje, que é a que eu pretendo evoluir com ela, que são as mulheres, que são mulheres empreendedoras, que querem ganhar dinheiro e querem tempo para si, para sua família. Porque para mim é importante falar com essas mulheres. Porque eu Caroline, né? Eu pessoa mesmo,
Eu acho que eu posso ajudar muitas mulheres, porque a conversa que tá aí fora não é uma conversa que eu gosto muito e eu preciso fazer o contrapeso, que é possível sim você se desenvolver profissionalmente sem fazer a sua família ser contra você, sem acreditar que o seu casamento, que o seu marido não te apoia, que a sua família tá sempre te colocando pra trás. Não é porque as pessoas não estão te apoiando que elas estão contra você. E é importante que você amadureça. Então é pra esse tipo de mulher que eu produzo meu conteúdo. Entendeu? Como é que funciona? Mas por quê? Porque eu fui entendendo quem são os meus clientes, para que tipo de cliente eu queria conversar, que tipo de cliente eu queria falar, e a gente vai adaptando o conteúdo. Carol, já acertou? Tá 100%? Nunca vai estar 100%, gente. Isso é sempre um trabalho de planejamento, análise. Lembra que eu falei registra? É sempre um trabalho de planejamento, análise e revisão. Planejamento, análise e revisão. É o que a gente chama de PDCA, que é uma ferramenta ótima de gestão, que um dia eu posso vir falar dela para vocês. Então é importante que você entenda o seu cliente para que você possa oferecer com a linguagem que atraia ele, que desenvolva um relacionamento com ele, que desenvolva interesse e desejo de compra pelo seu negócio. Senão você não consegue. E para isso é importante que você entenda o que ele quer, o que ele gosta, o que ele ouve, né? O que ele faz no dia a dia, quais são as dificuldades dele, quais são as dificuldades internas que às vezes ele não diz para todo mundo, mas que ele vai dizer para você aí no direct, quais são as inseguranças que ele tem. Né? Aqui as meninas às vezes são pessoas que estão trabalhando muito, que estão com muito medo de não dar certo, que precisam da grana, que precisam do dinheiro, que estão desmotivadas porque estão sem resultado há muito tempo, estão cansadas, fisicamente elas estão cansadas, né? Beirando uma exaustão. Então você precisa entender quem são seus clientes. Em contrapartida, o passo 4 é você também entender quem são os seus, aliás, o passo 3, né? Você entender também quem são os seus concorrentes. Eu fiz uma aula sobre concorrentes que ficou uma aula muito boa, mas eu acho que eu a fiz na jornada da empreendedora. Então me cobrem isso. Se você está assistindo essa aula, me fala, Carol, verifica aí pra gente qual que é o link da aula de concorrentes, porque se for aberto eu mando pra vocês. O que acontece quando a gente fala em análise de concorrentes? Eu vejo muita gente sofrendo com concorrência porque vocês ficam se comparando. Analisar concorrente não é isso. Eu não quero que vocês vão atrás de concorrente pra ficar, ela é mais bonita do que eu, ela trabalha melhor do que eu, ela tem dinheiro pra comprar as coisas e pra ir nos cantos que eu não tenho, ela tem dinheiro pra contratar alguém e eu não tenho. E aí fica uma música do Kid de Abelha que você que não tem a idade que eu tenho também não vai lembrar, que é assim, o que ela tem que eu não tenho. Não é isso, gente. Analisar concorrente é analisar de maneira madura. Como é que você faz uma análise de concorrente de maneira madura? Você vai escolher 3 concorrentes diretos do seu nicho. Então, se você trabalha, sei lá, com roupa, você vai escolher aí 3 lojas de roupa da sua região que trabalham bem. Você vai escolher 2 concorrentes que não tem muito a ver com o seu nicho, mas talvez sejam varejo também. Então, se você trabalha com roupa, você vai pegar uma de calçado, sei lá, um restaurante, mas que são concorrentes porque eles tiram, ou de decoração, como eu dei, de presentes, né? Eles podem tirar a venda de você. Então, por que a pessoa vai deixar de comprar roupa e comprar um sapato? Por que ela vai deixar de comprar roupa e, sei lá, ir num salão de beleza? Você tem que pensar direitinho. Você tem que pensar direitinho quem seriam 3 concorrentes diretos e quem seriam 2 concorrentes indiretos. Por quê? Porque a gente vai criar aqui um bloco de aprendizado para o seu negócio. E aí você vai escolher alguns itens para você analisar. Então, por exemplo, que tipo de produto ele vende? Ele vende um produto mais barato, mais caro, mais sofisticado. Você vai denominar isso, beleza. Qual a faixa de preço dele? Que tipo de cliente aparentemente ele está buscando? Qual é o trabalho dele nas redes sociais? Com que frequência ele produz conteúdo? Que tipo de conteúdo? E você vai criando uma lista de itens a serem observados. Tudo isso antes de ir lá ficar olhando. Gente, analisar concorrente não é ficar stalkeando concorrente. Pelo amor de Deus, você vai ficar perdendo tempo. Eu já falei pra vocês que até a área do entretenimento, se você quer ser uma mulher que é bem sucedida e que tem tempo pra si, você não pode ficar perdendo tempo vendo merda na rede social. Ai, desculpa o palavrão. Você não pode ficar perdendo tempo vendo coisa que não tem futuro na rede social, sabe? Para de perder seu tempo com isso. Depois você fala que a sua vida não vai pra frente. Eu tô de olho em vocês que falam que é produtivo e fica vendo coisa que não vale nada na rede social. Então, assim, até entretenimento. Por que você acha que eu sigo pouca gente? Porque eu sou especial? Não, porque eu sou igual a vocês. Se eu entrar nesse trem aqui pra ficar vendo stories e tiver 10 coisas que me entretem
e 8 coisas que não servem de nada pra mim, claro que as 8 coisas vão me entreter e eu vou ficar sem validar isso aqui. Isso aqui não é pra mim ferramenta de entretenimento. Então as pessoas que eu sigo são pessoas que, se eu sei que se eu estiver perdendo 1 hora no Instagram, pelo menos alguma coisa eu melhorei um pouquinho, sabe? Pelo menos uma caixinha de perguntas de alguém foi bom pra mim. Ou por causa da minha maternidade, ou por causa da minha religião, ou por causa do meu nicho de negócio. Não fica perdendo tempo em rede social. Então, assim, você vai fazer o seguinte: para de seguir quem não te acrescenta. Se você tá aqui porque não, e eu não te acrescento, se você não tem vontade de abrir uma empresa, se você não empreende, se você não gosta dessa parte de desenvolvimento pessoal, faz um favor, me segue, né? Não precisa ficar por aqui, porque você vai ficar perdendo seu tempo olhando pra minha vida, tá? Então, a análise de concorrente não é ficar stalkeando os outros. Você vai fazer a lista de concorrentes, você vai fazer uma tabela de itens que você vai analisar e que faz sentido para o seu negócio analisar. Qual é a logística? Eles fazem entrega, não fazem entrega? Como é que eles estão posicionados no Google? Carol, será que eles fazem anúncio? Sei lá, digita o nome deles, digita o nome do seu nicho no Google, vê quem aparece que está fazendo anúncio. Dá uma olhadinha lá no Face, dá uma olhadinha no Insta se eles estão fazendo anúncio ou se não. Olha o nível de arte que eles estão produzindo e tente entender se eles estão fazendo ou se eles contratam alguém para fazer. É esse tipo de informação que vai ser relevante para o seu negócio. Então, a análise de concorrente não é stalkear, tá bom? Resumindo, escolha 3 concorrentes direto do seu nicho, 2 concorrentes indireto. Faça uma lista de itens que você vai analisar e aí sim você vai começar a criar suas observações. Se faz melhor, se faz pior, qual que é o posicionamento dele naquele item. Lembrando, produto, serviço, a logística, que tipo de cliente ele está atraindo, qual é a frequência de conteúdo que ele faz. No caso de negócios offline, se coloca faixa, se não coloca, se entrega panfleto, se não coloca, qual que é o horário de atendimento, se atende não 24 horas, mas se atende direto no final de semana, se não atende, tá bom? Se atende pela internet, às vezes, se você tem vergonha, pede para alguém entrar em contato com eles pelo Instagram, pede para alguém entrar em contato com eles pelo WhatsApp, veja como é que eles atendem nessas redes sociais, e aí você vai pontuando item por item e vai analisando seus concorrentes para levantar a informação de como o mercado está profissional ou não. É essa informação, saber qual o nível de agressividade, se os seus concorrentes hoje eles apresentam uma ameaça ou uma oportunidade. Lembra isso que a gente analisou lá no nosso primeiro item? Seus concorrentes hoje eles estão apresentando realmente uma ameaça ou uma oportunidade? Onde que seus concorrentes deixam brecha para ser uma oportunidade para você e onde você precisa amadurecer no seu negócio de forma muito rápida, porque eles estão representando uma ameaça. Essa é a ideia. Para de ficar stalkeando concorrente, se te faz mal, para de seguir a galera, porque honestamente é perda de tempo. Já falei pra vocês, essa é a minha dica. Sigam poucas pessoas, as pessoas que produzem conteúdo que você gosta. Ai, Carol, mas eu vou te seguir a pessoa da minha família, aquela minha amiga. Gente, se ela é sua amiga, ela vai entender. Não tem por que você tá seguindo alguém que às vezes nem produz conteúdo só pra falar que você segue ela. Ela não tá nem produzindo conteúdo. Então, relaxa. Você não tem o WhatsApp dela? Você não sabe onde ela mora? Você não frequenta a casa dela? Isso que é amizade. Isso aqui é só mais uma ferramenta de trabalho, tá bom? Agora sim, você fez a análise do seu negócio interno, você verificou quais são as suas fraquezas, você verificou quais são suas forças, você deu uma olhadinha no ambiente externo também, viu algumas oportunidades para 2022, viu algumas coisas que você tem que ficar ligado que podem ser problemas para o seu negócio em 2022, você também parou e pensou e fez um estudo do seu cliente, quais são os desafios dele internos, quais são os desafios deles externos, que tipo de linguagem seu cliente faz, o que ele espera de você para resolver o problema dele, o que ele espera de você para encontrar uma solução que o dê prazer, que realize um desejo dele. Você também analisou os seus concorrentes, né? Viu quais são os pontos que eles estão melhor que você, ou seja, que eles apresentam uma ameaça para você e quais são os pontos que ali tem uma oportunidade para você explorar. Agora que você vai começar a definir estratégia. Quando a gente fala em estratégia, o que é estratégia? Estratégia é sempre algo mais macro, né? É algo mais... a gente tem uma estratégia aqui, vamos supor, tem uma estratégia aqui para aumentar as nossas vendas em 20%, né? A gente tem uma... Qual é a estratégia? Não, a gente vai começar com marketing de conteúdo, a gente vai trabalhar com rede social e tal. Estratégia é algo mais macro, como se fosse um conjunto de ações que tem um objetivo final, tá bom? E tem as ações que são ações pontuais, aquilo que em conjunto elas se tornam uma estratégia. A ação é algo, eu faço uma ação, então eu vou ali, faço uma postagem.
Eu vou ali e tenho um plano de conteúdo. Isso é uma ação concreta, tá bom? Nunca recebi uma visão SWOT dessa forma. Ai, Fer, quando você fala dessa forma, isso é bom ou ruim? Deixa eu ver se foi uma boa explicação ou se eu preciso melhorar, né? A forma com que eu falo. Pode ser que a minha linguagem seja uma ameaça pro meu próprio trabalho, um ponto fraco meu. Me explica direitinho ou então me manda um direct, tá bom? Se você ficar constrangida. Mas é importante, olha como é importante o feedback. A nossa linguagem pode ser uma ameaça, né? Pro nosso trabalho. Foi ótimo? Ficou simplificado? Mas é simples, né? Análise SWOT. Pessoal que gosta de complicar as coisas, né? As ferramentas de gestão e administração, em boa parte delas, eu lembro quando eu fiz MBA em gestão estratégica de negócio, uma das coisas que eu mais gostei talvez seja essa minha capacidade de olhar uma coisa que em tese parece complexa e sofisticada, mas que no dia a dia é super aplicável. E aí deixa eu até abrir um parênteses com essa história. Quando eu fui ser gerente de loja, eu não tinha sido gerente de varejo ainda, né? Eu trabalhei muito com serviço, restaurante, recepção de hotel. Eu tinha em torno de final dos meus 20 anos e eu tinha bastante experiência nisso. E eu mudei de cidade, eu precisava arrumar outro emprego e na época tinha Habib's, né? Que era restaurante que eu ia dominar. Eram duas ofertas que eu tinha de emprego, a parte do Habib's para ser gerente e uma loja de varejo de calçados. E eu lembro que eu fiquei assim, eu acho que eu vou se der certo, eu acho que eu vou pra gerente de calçados, porque eu não quero ficar cheirando batata frita. Olha como é que eu tomei a decisão. E eu lembro que nessa época, assim, era uma loja que ela vinha há mais de um ano apresentando menos 15, menos 16, menos 20% de queda nas vendas mês a mês, consecutivamente. E você sabe que eu estanquei as vendas daquela loja em 30 dias, e isso chamou a atenção da rede como toda, era uma rede de calçados. Sabe por quê? Porque eu fiz uma análise da escala dos funcionários da loja, dos vendedores, porque cada um saiu no seu intervalo, chegava lá, eu quero sair da hora, eu quero sair da hora. E eu entendi que o movimento da loja flutuava muito. Então, o que eu fiz? Mas flutuava muito quanto? Aí eu comecei a fazer o que a gente chamava de venda em hora em hora. Então, eu entrava de manhã, das 10 da manhã, acho que era das 10 ao meio-dia, não era nem de hora em hora, era em blocos de 2 horas. Mas entre 10 da manhã e 10 da noite, que era uma loja de shopping, eu apresentei esse percentual, né? Que é uma ferramenta de gestão, de você fazer um acompanhamento Pareto, que a gente fala. Então, primeiro eu comecei fazendo a venda de hora a hora, tentando entender as faixas de faturamento. Diante disso, eu entendi quais momentos eram os movimentos e fiz num período de 15 dias e estabeleci uma nova escala de intervalo. Ou seja, a gente otimizava que nos horários de maior venda, ninguém estaria no intervalo. Que nos dias de melhor venda da loja, ninguém estaria de folga. Né? Então a gente dobrava, a gente aumentava os recursos operacionais do negócio só fazendo isso. E eu lembro que era uma coisa tão simples. E aí quando me perguntaram, eu falei, não, é só isso mesmo, só isso. E eles implementaram na época na rede como um todo, eram mais de 100 lojas no Brasil e realmente deu um super resultado. Era só uma questão de organização com uma ferramenta que em tese eles vendem na administração super complexa que é a Pareto. Olha que loucura, né? Mas é isso. Vamos lá, meninas. Obrigada pelo feedback, Fê. Vamos lá. Agora a gente tá falando de estratégia. Então, o que é estratégia? Como que a gente define uma estratégia? Eu sei. Olha, uma coisa assim. Eu sei que tem muita coisa que você quer melhorar. Muita coisa que você quer para implementar. Mas se tem uma coisa que vai te ajudar na vida é saber que quando você quer muita coisa e quando você faz muita coisa, você divide energia. Eu gosto muito desse exemplo do idioma. Se você tem 3 horas por semana para aprender um idioma, você quer aprender uma língua estrangeira, e aí se você tem segunda, quarta e sexta, das 7 às 8 da manhã, você só tem esse horário, e é um desejo profundo na sua vida de aprender língua estrangeira. Se você pegar segunda, estudar inglês, quarta, estudar francês, sexta, estudar italiano, ao longo de um ano, como é que vai estar o seu nível de proficiência nessas 3 línguas? Provavelmente, considerando que o ano tem 53 semanas, você vai ter feito umas 45 horas, né? Tem umas faltas, tudo, feriado, nanã. Você vai ter feito em torno de 40, 45 horas por ano em cada língua. Básico, né? Básico capenga. Vamos colocar um básico capenga. Agora, se você utilizou todas essas 3 horas e escolheu um desses idiomas, você vai ter em torno de 120 horas desse idioma. Provavelmente você já vai ter concluído o básico, já vai estar no nível próximo ao intermediário, se você realmente se dedicou.
Tá? Então, a mesma coisa. Eu sei que tem muita coisa que a gente quer organizar, muita coisa que a gente quer implementar. Mas se você fez um estudo, uma análise, desde o passo 1, com muita clareza e muita honestidade consigo mesmo, você vai escolher as estratégias que estão mais adaptadas e que vão trazer mais resultados ao seu estado atual de negócio. E lembrando que se você é um empreendedor assim como eu, o seu estado atual do negócio também é o seu estado atual como empreendedora. Então, meu amor, não adianta, se você tá sem recurso, querer, sabe, gravar um curso com uma câmera que só a lente custa 5 mil reais. Sabe? Se você tá lisa, não adianta você querer um iPhone 13 porque a fulaninha disse que era o melhor equipamento para você fazer seus stories. Vamos criar estratégias que se adequem à sua realidade, focando no próximo nível do seu negócio, que é aquele nível que você consegue alcançar, que é desafiador, portanto que ele vai te trazer um fluxo financeiro e que você possa reinvestir no seu negócio um ano, como você nunca fez antes. Mas investir de forma focada. E lembra da questão do curso de idioma. Às vezes, o que a gente tem são só 3 horas na semana. Às vezes, o que a gente tem é só esse recurso de pouco tempo, pouca energia e pouco dinheiro. Agora, você e boa parte da população. Agora, se você vai escolher focar sua energia, seu pouco tempo, energia e dinheiro em melhorar poucos aspectos do seu negócio, vai te trazer um melhor resultado do que você vir com aquela história de sou multipotencial, dou conta de tudo, a Mulher Maravilha. Se você conseguir, não tem problema. No final do ano marcamos uma live e você vem me ensinar, porque eu não sei ensinar isso. Eu sei ensinar coisas que você vai conseguir implementar na realidade. E que pode ser pensando, imaginando frustrante, porque é aquele negócio, a gente tem mania de stalkear os outros, aí a gente olha pra grama do vizinho e acha que ele tá fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo de uma hora pra outra. E nem sempre é assim. Sabe o choque de realidade que eu tenho que de vez em quando eu me dou? Às vezes a gente olha no YouTube pessoas grandes, às vezes nem do nosso nicho. Sabe aquelas blogueiras? Vai lá no YouTube da Boca Rosa. Aí vai lá na Boca Rosa, Boca Rosa, aí todo mundo no julgamento pra Boca Rosa, eu acompanho a Boca Rosa há uns anos. Hoje não mais, porque, né, desconectou um pouco da persona. Eu não sou mais a persona dela, mas anos atrás, 6 anos atrás, eu gostava de ver as coisas dela. E aí um dia, pô, essa menina cresceu e a gente tem muito julgamento. Aí você vai olhar e vai lá nos primeiros vídeos, nos primeiros conteúdos. Cara, às vezes a pessoa começou 10 anos atrás. Vai lá ver os primeiros vídeos dela, como é que ela fazia vídeo, o cenário que ela tinha, a iluminação que ela tinha. Ou seja, que ela não tinha, né? Então a gente precisa criar estratégias que sejam aplicáveis, implementáveis. E parar de ficar viajando com o mundo ideal das coisas. Isso é soberba, gente. Só te trava, só te atrapalha, só te coloca aí, ó, ficar nesse exercício de alto que não te traz resultado nenhum. Não te traz resultado nenhum. O que vai te trazer resultado é estar aqui, no mundo aqui fora, agindo, medindo, refazendo suas ações, implementando novas ações. Tá bom? Então não adianta você ter estratégias deslumbrantes e glamourosas se você não tem como implementar de fato. E é isso que vai acontecer, você vai desistir, sabe? Você vai desistir mais uma vez, porque você vai cansar de não ter resultado. O que motiva é resultado. Você pode fazer 10 mil coisas de coração, ficar pensando, explorando. Se você vier para o mundo aqui fora, você fica... você se resigna, você fica desestimulado, porque as coisas não têm resultado no começo, e você fica trocando de galho em galho, de estratégia em estratégia, de plano de ação em ação, de expert em expert, sabe? De mentor em mentor. Infelizmente, a tendência é que você vá desistir mesmo, porque é uma forma, inclusive, de você não precisar lidar com isso, com a sua falta de foco e sua falta de persistência, tá bom? E é muito mais fácil persistir quando você escolhe poucas coisas. Beleza? Escolhe-as bem. E as melhores são aquelas que vão te trazer resultado mais rápido. Porque é o resultado que motiva, principalmente no começo. Eu não tô dizendo que você tem que ser imediatista. Eu tô dizendo que existem coisas no seu pequeno negócio que, se você implementar rápido, vai te trazer um resultado mais rápido. E isso vai te fazer subir de nível. Aí no longo prazo, no médio e longo prazo, você vai buscando mais ações que tenham mais perpetuidade, perenidade. Tá bom? Mas isso é uma conversa mais filosófica sobre negócio, a gente vai ter outro dia. É só para realmente te dizer que essas estratégias têm que ser alinhadas com o seu
passo 1, 2, 3 e 4, ou seja, com a sua análise interna, a sua análise externa, com a análise dos seus clientes e com a análise dos seus concorrentes. O que você já tem de recursos para criar essas estratégias? E o primeiro passo de criar estratégia é criar seus objetivos, né? Onde eu quero chegar? Qual que é essa métrica, qual o indicador que você vai utilizar? É atrair novos clientes? Como é que você vai medir atrair novos clientes? Como é que você vai medir? Nas redes sociais é fácil. Você tem o número de seguidores, você tem a questão dos engajamentos, mas no seu negócio físico vai aumentar o fluxo de chamadas, vai aumentar o fluxo de mensagens enviadas, vai aumentar o número de clientes na sua loja, no seu local físico, vai aumentar as suas vendas. Então, quais são os indicadores que você vai criar? Quais são esses números que você vai encontrar no seu negócio que eles vão apontar se a sua estratégia está funcionando ou não? Então, a primeira coisa, você define quais são os objetivos que você quer atingir. Eu diria que para um negócio que está começando, a gente sempre tem que ter um objetivo de aumentar a faturamento. Para um negócio que está começando, é importante que você queira isso, aumentar suas vendas, aumentar a sua base de clientes e que isso seja mensurável. E aí, definindo os objetivos, quais são as ações, beleza? Eu quero aumentar as minhas vendas. Quais são as ações que eu vou fazer? Eu vou começar a interagir mais nas redes sociais, eu vou utilizar o WhatsApp como uma forma de atendimento, eu vou começar a fazer delivery, que eu não faço, fazer entregas. Como é que eu vou fazer as entregas? Eu vou usar aplicativo, eu vou usar um entregador próprio, um número próprio, qual vai ser o fluxo de mensagens que eu vou trocar com o cliente, como é que eu vou divulgar isso para os meus clientes. Você vai colocar ação por ação. Lembra que às vezes a estratégia macro é implementar o delivery no meu negócio. Parece uma coisa só, né? Mas não é só. Quando você fala, eu vou implementar o delivery no meu negócio, olha o tanto de ação que tem. Só aqui, falando, vamos supor que eu tenho uma pizzaria, vou implementar delivery. Olha que louco, uma pizza não tem delivery. Mas não foi um bom exemplo, né? Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma livraria. Eu tenho uma papelaria e livraria, eu não tenho delivery. Eu quero implementar o delivery no meu negócio. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é, beleza, quem que vai entregar? Né? Quem vai entregar? Eu vou contratar um aplicativo? Eu vou terceirizar? Eu vou contratar um funcionário para fazer isso? Né? Vai ter uma pessoa que vai ser entregadora? Como que vai funcionar? Qual vai ser o horário do atendimento? Qual o custo? Vai ter custo? Eu vou cobrar taxa de entrega? Eu não vou cobrar taxa de entrega? Como eu vou comunicar isso para os meus clientes? Como é que eu vou estar divulgando isso diariamente nas minhas redes sociais? Qual a expectativa que os meus clientes têm desse novo produto ou serviço? Qual a expectativa que eu tenho? Então, são muitas ações que você vai criando até chegar no objetivo. E aí você também tem um prazo para isso, é o próximo ponto que a gente vai falar, tá bom? Então, é assim, você cria uma estratégia, cria um objetivo e dentro desse objetivo você cria as ações. O que você vai fazer, como você vai fazer, quem vai ser responsável por fazer, quando vai ser feito. E isso você faz uma ferramenta que a gente chama de plano de ação, tá? Não precisa pensar em como fazer. A ferramenta plano de ação tem lá no canal do Telegram. Você vai entrar lá, procurar em documentos, vai achar. Se você não achar, você fala comigo no direct e a gente manda pra você, tá bom? Encaminha pra você lá no Telegram. Mostra onde está. Combinado? Ok, agora você já tem os objetivos que você quer alcançar com as suas estratégias e quais são as ações que vão construir essas estratégias listada passo a passo. Agora, a fase 5 é levantar custos, né? Porque muito pessoal às vezes fica criando as coisas, mas não tem condição financeira de viabilizar. E aí não funciona, ou você vai estar o famoso dando passo maior que a perna, né? Criando ações que você não tem recursos para viabilizar, e aí você vai ficar ou dando prejuízo pro seu próprio negócio ou enchendo o saco dos outros, porque você criou uma ação ruim e aí você vai ficar pondo a culpa nos outros. Não funciona. Ou, às vezes, gente, é nesse ponto que você fala, não vai dar agora. E não tem nada de errado. Lembra que eu falei? O importante é que você crie objetivos, estratégias e ações que você consiga implementar no seu negócio rápido, que te traga bons resultados rápido. Mas vamos supor que você levante os custos e é tipo surreal, não tem como você implementar agora. Tem algum problema? Não, nada de errado. Se você baixar o meu quadro do Trello, você vai colocar esse lá naquela coluna a realizar. Agora não, adiado, planos adiados. Não tem uma coluna assim? Em vez de ser concluído, é adiados. Fica ali em stand-by. Tá prontinho esse planejamento. Eu só preciso dar uma revisada. Mas agora eu não vou colocar em ação. Porque você fez um levantamento de custos. E isso é levantar. Lembrando que levantamento de custos não é sair comprando as coisas, tá? É orçar. Ou seja, quanto vai custar para eu ter um funcionário? Quanto vai custar para eu estar no aplicativo? Vou precisar fazer ajuste de precificação? Qual vai ser meu preço final? Eu não vou precisar. Vou precisar de um celular. O que eu vou precisar?
e se isso tem um custo e quanto custa, e se eu tenho condição de viabilizar, beleza? O próximo passo é estabelecer um cronograma, gente. Não tem como ir para a vida adulta, não tem como ir para a vida adulta se você não dá conta simples dos seus compromissos por tempo. Não tem como se considerar assim, gente querendo. Você precisa aprender a usar o relógio. A gente aprende a usar o relógio com quantos anos, hein, mamãe? Não sei ainda, eu não sei. Eu vou aprender com o João Guilherme. Mas a gente precisa aprender a usar o relógio, gente, não é não? Ter previsibilidade de tempo, de estimativa de tempo, de quanto tempo vai durar, de quando vai ser concluído, de quando vai ser iniciado. E eu não tô dizendo que tem que ser 100% fiel, que tem que ser xiita ou radical, mas a gente precisa amadurecer essa habilidade, né? Que isso nos instala na vida adulta, que isso faz com que a gente consiga cumprir com as nossas obrigações, cumprir com os nossos deveres. Tá bom? Então, depois que a gente levanta os custos, beleza, agora que eu já sei que eu tenho custos e que eu sei que eu vou dar conta de concluir essas ações, então eu vou colocar isso num cronograma, que é uma previsão de tempo das coisas. Quando eu começo, quando eu termino e quanto tempo leva cada ação, tá bom? Com o plano de ação feito, lembra que eu falei que a ferramenta do plano de ação tá lá no Telegram? Fica mais fácil você criar um cronograma, que é basicamente quando começa a determinada ação, qual que é a previsão de conclusão da determinada ação e qual que é uma estimativa de tempo, de quanto tempo dura. Se você coloca um bolo no forno e deixa lá sem saber quanto mais ou menos tempo vai durar, o que vai acontecer com o seu bolo? Vai queimar, é normal, não vai dar certo. São recursos que vão embora, que vão ser jogados fora. A mesma coisa com algumas estratégias e com algumas ações, tá bom? Mesmo que seja o seu tempo, você vai estar jogando no lixo. Então, não faça isso. O último passo é estabelecer um cronograma antes de iniciar as ações, para você ter uma certa previsão, uma certa previsibilidade, uma certa estimativa desse recurso tão escasso, chamado tempo, que é escasso para mim, escasso para você, escasso para todos, tá bom? E por último, não é bem um passo, não seria bem um sétimo passo, mas seria mais um conselho que foi bem dolorido para mim aprender. Eu que, como vocês estão acompanhando aqui, sabem que eu não tinha um perfil muito empreendedora, mas que quando eu aprendi isso, e eu confesso que eu acho que eu aprendi isso com Pedro Sobral, que foi teste rápido, erre rápido e corrija rápido. Isso não vale só para tráfego pago, isso vale para tudo na vida. Quanto antes você testar, antes você vai saber se aquilo deu que você planejou, que você idealizou, que você sentiu, se aquilo vai dar certo ou não, se aquilo vai dar bom ou não. Então, quanto mais rápido você testar, mais rápido você vai trazer isso para a realidade. E mais rápido você vai sim descobrir os erros, que pode ser um erro estratégico, ou seja, nada deu bom. Como pode ser um erro pontual, pode ser um pequeno ajuste, uma pequena correção de rota que você tem que fazer. Só que você fica retardando isso, quanto mais você retarda esse teste rápido, mais você retarda descobrir o ouro que está nessa correção que você pode fazer, né? Então, assim, você fica evitando os erros como se os erros sempre fossem algo ruim, porque você cria uma história, né? Você cria uma história que você não pode errar, você cria uma história que quando você erra, você é ruim, aquelas coisas que a gente conversou lá na jornada, na época. E aí você quer evitar errar, e pra você evitar errar, mas você não faz nada. Olha que loucura. Sendo que é justamente fazer algo que vai levantar quais são os erros para você corrigir mais rápido. E assim que você corrige mais rápido, você tem resultados mais rápidos. Então, assim, errar, gente, vai ser inevitável, tá? A gente vai errar. Pensa nesse canal, como é que você lida com os erros? Errando? Não dá pra saber. Não dá pra planejar. Entendeu? Como é que você lida emocionalmente? Você vai amadurecendo nisso. Agora, quanto antes você coloca as coisas na realidade, mais fácil é para você corrigir. Se você tem a habilidade, por exemplo, de prever o que pode dar de errado, é melhor ainda. Eu tenho essa habilidade. Eu gosto de treiná-la. Mas às vezes é inevitável. Às vezes mesmo que você tente prever, às vezes mesmo que você crie essa habilidade de estar planejando, de estar pensando nos planos de contingência, algo que você não está contando acontece. Algo que você não estava prevendo acontece. E é inevitável, tá bom? Então, esse é o último passo e a última grande dica que eu tinha pra vocês. E é muito importante, fiquem com ela no seu coração. Não adiem os testes, não adiem as ações, faça o quanto antes. Olha, eu vou confessar pra vocês, eu tava doida pra adiar essa aula. E assim, hoje foi um dia super corrido, depois de semanas de trabalho super intensos. Hoje tinha a fisioterapia da Lilica, a médica da Lilica, e aí resolveu chegar a entrega das coisas do bebê, e ao mesmo tempo fiquei feliz, ao mesmo tempo fiquei aperreada. Mas eu não adiei. E deu tudo certo, né? Ainda deu errinho ali do YouTube, mas deu tudo certo. Tô aqui entregando a aula, entregando conteúdo. Esse conteúdo ainda vai virar alguns vídeos.
E é isso, entendeu? Então, assim, fica o aprendizado sempre, tá bom? Sem infantilidade, mas no fundo, pelo menos o aprendizado daquilo que você não quer mais fazer, dos erros que você não quer mais cometer, eles ficam. Então não fica adiando, não fica no mundo da sua cabeça, não funciona, tá bom? Só te traz mais ansiedade, mais frustração. É importante que você realmente coloque as coisas em ação, tá bom? Então é isso, gente. Um Feliz Natal para vocês, que Deus abençoe fortemente o seu Natal, que Jesus visite o seu coração, que Ele realmente nasça na sua família, que você repense em tudo aquilo que é importante para você e que isso faça um ano de 2022 realmente diferente, novo, que você possa ser uma nova pessoa, tá bom? Vejo vocês no direct, vejo vocês nas caixinhas de pergunta. Eu confesso que eu tô tão cansada e dei uma desacelerada nos últimos 2 dias. Não era previsto, não é o planejado, não é como eu me sinto melhor. Mas aconteceu e a gente tá aqui pra recomeçar juntos, tá bom? Então me mandem notícias de vocês, tá bom? Vou mostrar o quartinho do João Guilherme, tá ficando tão bonitinho. Já até coloquei lá o papel de parede. Obrigada, bonitas, obrigada por vocês existirem. Que mais uma vez, Deus abençoe todos vocês, tá bom? Forte abraço.